History Secrets. Uma pergunta inquietante surge quando observamos os conflitos do mundo moderno. Por que tantas guerras parecem surgir em lugares que, à primeira vista, não possuem ligação direta entre si? Durante décadas, líderes políticos falaram sobre segurança, terrorismo e defesa nacional. Mas alguns analistas propõem uma leitura diferente desses acontecimentos. Uma leitura que tenta conectar decisões militares, transformações tecnológicas e mudanças geopolíticas globais. Essa interpretação começa com um evento que marcou profundamente o século XXI: os ataques de 11 de setembro. Após aquele dia, os Estados Unidos iniciaram o que ficou conhecido como Guerra contra o Terror. Intervenções militares surgiram em vários países, incluindo Afeganistão, Iraque e, posteriormente, a Líbia. A narrativa oficial afirmava que essas ações buscavam eliminar redes terroristas. No entanto, alguns observadores levantaram uma pergunta incômoda: por que certos países foram atacados mesmo sem ligação direta comprovada com os responsáveis pelos atentados? Uma interpretação controversa sugere que esses conflitos podem estar ligados a um rearranjo estratégico do Oriente Médio. Segundo essa leitura, determinadas potências buscariam criar uma nova ordem regional. Uma ordem na qual Israel assumiria posição dominante. Essa hipótese costuma ser chamada por alguns analistas de Pax Judaica. Uma expressão que descreve a ideia de um sistema regional de estabilidade imposto por um poder central. É importante notar que essa interpretação não representa consenso acadêmico, mas ela aparece com frequência em debates geopolíticos alternativos. Dentro dessa lógica interpretativa, diversos conflitos do Oriente Médio ganhariam uma nova explicação. Países considerados obstáculos estratégicos precisariam ser enfraquecidos, e entre esses países aparece frequentemente o Irã. Alguns analistas sugerem que uma eventual guerra envolvendo o Irã poderia alterar profundamente o equilíbrio regional. Uma guerra desse tipo teria consequências devastadoras para todos os lados, mas poderia também provocar uma retirada de potências externas da região. Essa retirada criaria um vazio de poder. E vazios de poder raramente permanecem vazios por muito tempo. Sempre surgem novas forças prontas para ocupá-los. Nesse cenário hipotético, Israel poderia emergir como centro estratégico do Oriente Médio. Não apenas militarmente, mas também economicamente. Enquanto essas tensões geopolíticas se desenrolam, outro fenômeno transforma o mundo silenciosamente: o avanço acelerado da inteligência artificial. Centros de dados gigantescos estão sendo construídos em diversos países. Governos e empresas investem bilhões em tecnologia computacional avançada. Mas surge uma questão importante: como exatamente essa tecnologia será utilizada no futuro? Alguns analistas argumentam que o verdadeiro potencial da inteligência artificial não está apenas em produtividade, mas em vigilância. A ideia seria criar sistemas capazes de monitorar praticamente todas as atividades humanas. Identidades digitais, moedas digitais, registros completos de comportamento econômico e social. Nesse tipo de sistema, cada compra, cada deslocamento e cada interação poderia ser registrada. Algoritmos analisariam esses dados para construir perfis comportamentais. Esses perfis permitiriam prever atitudes futuras e possivelmente influenciar decisões individuais. Trata-se do que muitos chamam de estado de vigilância digital. Países como a China já experimentam versões parciais desse modelo. Sistemas de pontuação social e monitoramento digital surgem em diferentes contextos. Para alguns observadores, essa tendência pode se expandir globalmente nas próximas décadas, especialmente se crises políticas e conflitos aumentarem, porque períodos de instabilidade costumam justificar medidas de controle mais rígidas. Mas a geopolítica mundial não se limita ao Oriente Médio ou à tecnologia. A Europa enfrenta tensões internas crescentes.
Fluxos migratórios intensos geram debates políticos profundos. Ao mesmo tempo, a guerra na Ucrânia reacendeu rivalidades militares entre grandes potências. Alguns analistas acreditam que o continente europeu pode enfrentar anos de grande instabilidade. Conflitos externos e pressões internas podem ocorrer simultaneamente. Nos Estados Unidos, outro tipo de tensão se intensifica. A polarização política atingiu níveis raramente vistos na história recente. Divisões ideológicas profundas fragmentam a sociedade. Alguns observadores temem que essas tensões possam gerar episódios crescentes de violência política. Na Ásia, rivalidades históricas continuam moldando o equilíbrio regional. China, Japão e Índia mantêm disputas estratégicas complexas. Ao mesmo tempo, disputas comerciais entre grandes potências podem evoluir para bloqueios econômicos. Por exemplo, um embargo naval contra a China poderia afetar drasticamente sua economia. Isso ocorre porque grande parte de seus recursos energéticos e alimentares vem do exterior. Quando olhamos para esse cenário global, surge uma imagem inquietante. Diversos focos de tensão parecem surgir ao mesmo tempo. Guerras regionais, conflitos comerciais, polarização política, crises migratórias, avanços tecnológicos capazes de monitorar sociedades inteiras. Alguns analistas interpretam esse conjunto de fenômenos como sinais de uma transformação profunda na ordem mundial. Uma transformação que poderia levar ao surgimento de novos centros de poder e, possivelmente, a novas formas de governança global. Mas também existe outra possibilidade. Talvez muitos desses acontecimentos não estejam conectados por um único plano. Talvez sejam apenas o resultado complexo de interesses políticos, econômicos e históricos entrelaçados. A história costuma mostrar que o futuro raramente segue um roteiro simples. Teorias grandiosas podem parecer convincentes, especialmente quando eventos aparentemente desconectados começam a formar padrões. Mas o verdadeiro teste dessas interpretações sempre será o tempo. Porque apenas o futuro pode confirmar se essas hipóteses refletem tendências reais, ou se são apenas tentativas humanas de dar sentido ao caos da história. Ainda assim, observar essas possibilidades nos obriga a refletir sobre poder, sobre tecnologia e sobre o rumo que nossa civilização pode tomar nas próximas décadas. Algumas dessas interpretações sugerem transformações profundas no sistema global. Se essas leituras estiverem parcialmente corretas, o século XXI poderá redefinir completamente a ordem internacional. Mas apenas os próximos anos revelarão até onde essas tendências realmente irão. Quando analisamos cenários geopolíticos de longo prazo, surge uma questão inevitável. O que aconteceria se várias crises globais começassem a ocorrer simultaneamente? Alguns analistas sugerem que o mundo pode entrar em um período prolongado de instabilidade. Não necessariamente por causa de um único conflito, mas devido à convergência de vários fatores: guerras regionais, crises econômicas, mudanças tecnológicas e transformações sociais profundas. Dentro dessa leitura, a Europa aparece como uma das regiões mais vulneráveis. O continente enfrenta dois tipos diferentes de pressão ao mesmo tempo. De um lado, tensões externas envolvendo a Rússia. De outro, tensões internas relacionadas à imigração e à polarização política. Alguns observadores acreditam que essas duas forças podem se combinar de maneira explosiva. Conflitos externos consomem recursos militares e econômicos, enquanto conflitos internos enfraquecem a coesão social. Quando esses dois fenômenos ocorrem ao mesmo tempo, governos podem enfrentar dificuldades crescentes para manter estabilidade. Essa possibilidade preocupa diversos analistas de segurança internacional. Nos Estados Unidos, outro tipo de transformação social parece ganhar força. A divisão política entre diferentes grupos ideológicos tornou-se extremamente intensa. Narrativas incompatíveis disputam espaço na esfera pública.
Instituições são constantemente questionadas. E a confiança entre diferentes setores da sociedade parece diminuir. Alguns pesquisadores compararam essa situação a um experimento psicológico curioso. Imagine um recipiente cheio de formigas vermelhas e formigas pretas. Enquanto o ambiente permanece estável, elas coexistem sem grandes conflitos. Mas se alguém sacudir violentamente o recipiente, o comportamento muda imediatamente. As formigas começam a atacar umas às outras. Nesse exemplo, a agressividade não surge espontaneamente. Ela surge quando o ambiente é perturbado. Alguns analistas utilizam essa metáfora para descrever sociedades polarizadas. Quando tensões acumuladas encontram eventos desencadeadores, conflitos podem surgir rapidamente. Enquanto essas divisões internas se aprofundam, outras regiões do mundo também enfrentam pressões estratégicas. A América Latina, por exemplo, permanece no centro de disputas econômicas e energéticas. Algumas interpretações sugerem que países ricos em recursos naturais podem se tornar pontos de tensão internacional. Entre esses países, aparece frequentemente a Venezuela. Conflitos envolvendo recursos energéticos raramente são simples. Eles costumam envolver interesses comerciais, alianças políticas e estratégias militares. Por isso, mesmo disputas regionais podem gerar consequências globais, especialmente quando grandes potências se envolvem direta ou indiretamente. Ao mesmo tempo, a Ásia vive um processo de transformação geopolítica acelerada. China, Japão e Índia expandem suas capacidades econômicas e militares. Esses países competem por influência regional e acesso a rotas comerciais estratégicas. O equilíbrio entre essas potências será um dos fatores decisivos para o futuro da ordem mundial. Entre todas essas tensões, existe também a dimensão econômica. Um possível bloqueio comercial contra a China, por exemplo, teria consequências gigantescas. A economia chinesa depende fortemente da importação de petróleo. E também depende de grandes volumes de alimentos vindos do exterior. Se rotas marítimas forem interrompidas, o impacto poderia ser profundo. Mas esse cenário não afetaria apenas a China. A economia global está profundamente interligada. Interrupções em uma grande economia reverberam em todo o planeta. Mercados financeiros, cadeias de suprimentos e sistemas industriais seriam afetados. Nesse contexto de conflitos simultâneos, surge novamente uma hipótese controversa. Alguns analistas sugerem que o caos global poderia beneficiar determinados centros de poder. Porque períodos de instabilidade costumam gerar oportunidades econômicas extraordinárias. Empresas de tecnologia, instituições financeiras e indústrias militares frequentemente prosperam em tempos de crise. Dentro dessa leitura, Israel poderia emergir como um importante centro tecnológico e financeiro, especialmente se empresas globais começarem a concentrar operações em regiões consideradas estratégicas de Al-Mu'awa. Israel já possui um setor tecnológico altamente desenvolvido e também possui uma das agências de inteligência mais eficientes do mundo. Essa combinação de tecnologia, inteligência e influência diplomática poderia transformar o país em um ponto central de redes globais, especialmente em áreas como cibersegurança, inteligência artificial e defesa. Alguns analistas acreditam que isso poderia reforçar ainda mais sua posição internacional. Outra dimensão dessa hipótese envolve o comércio global. Se determinadas rotas comerciais forem interrompidas por guerras ou sanções, novos centros de negociação podem surgir. Países produtores de recursos naturais precisariam encontrar novos parceiros comerciais. E novos intermediários poderiam surgir nesse processo. Em cenários extremos, até mesmo moedas internacionais poderiam mudar. Historicamente, grandes transformações monetárias ocorreram após guerras ou crises profundas. Alguns analistas levantam a possibilidade de novos sistemas financeiros emergirem.
especialmente se moedas digitais e sistemas financeiros alternativos ganharem força. Mas nenhuma dessas transformações ocorre isoladamente. Mudanças econômicas, políticas e tecnológicas tendem a reforçar umas às outras. Quando combinadas, elas podem alterar profundamente a estrutura do sistema internacional. Dentro de algumas interpretações mais especulativas, esse período de caos poderia preparar o terreno para um novo tipo de ordem global. Uma ordem baseada em vigilância digital, sistemas financeiros integrados e centros tecnológicos altamente concentrados. Nessa visão, conflitos e crises funcionariam como catalisadores de transformação. Mas existe também outra dimensão desse debate, uma dimensão espiritual e simbólica. Alguns grupos interpretam eventos geopolíticos atuais à luz de antigas profecias religiosas, profecias que falam sobre conflitos finais, líderes globais e transformações espirituais profundas. Entre essas interpretações, aparece frequentemente a ideia do surgimento de uma figura central de poder. Uma figura que surgiria em meio ao caos global. Algumas tradições religiosas associam essa figura ao conceito do anticristo. Uma liderança que consolidaria poder político e espiritual antes de grandes eventos apocalípticos. Dentro dessa narrativa, conflitos globais e transformações tecnológicas seriam apenas etapas de um processo muito maior. Um processo que culminaria em confrontos finais descritos em textos antigos. Entre eles, aparece frequentemente a chamada Guerra de Gog e Magog. Um confronto simbólico que representaria o clímax de uma era histórica. Naturalmente, essas interpretações pertencem ao campo da teologia e da escatologia. Elas não fazem parte do consenso acadêmico ou científico, mas continuam exercendo grande influência cultural e religiosa em diversas partes do mundo. O que torna esse cenário particularmente interessante é a sobreposição de diferentes narrativas. Narrativas políticas, narrativas econômicas, narrativas tecnológicas e narrativas espirituais. Todas tentando explicar as mesmas transformações globais. Talvez a pergunta mais importante não seja qual dessas interpretações está correta, mas sim como diferentes sociedades interpretam os mesmos acontecimentos. Porque a forma como entendemos o mundo frequentemente influencia as decisões que tomamos. E essas decisões acabam moldando a própria história. Se algumas dessas hipóteses estiverem corretas, as próximas 2 décadas poderão redefinir profundamente a estrutura do poder global. Mas também é possível que o futuro siga um caminho completamente diferente. A história sempre surpreende aqueles que acreditam ter descoberto seu roteiro final. Por enquanto, tudo o que podemos fazer é observar os sinais, analisar padrões e tentar compreender como as forças invisíveis da política, da tecnologia e da cultura estão redesenhando o mundo. Porque o século XXI ainda está apenas começando. Ao longo da história, momentos de grande transformação sempre foram difíceis de interpretar enquanto estavam acontecendo. Somente anos depois é que os padrões se tornam claros. No entanto, quando observadores tentam analisar o presente, eles inevitavelmente recorrem a hipóteses. Algumas dessas hipóteses parecem plausíveis, outras parecem exageradas, mas todas surgem da mesma tentativa humana de compreender o rumo dos acontecimentos. A interpretação apresentada até aqui propõe um cenário bastante específico. Um cenário em que conflitos internacionais, crises sociais e avanços tecnológicos fazem parte de um processo maior. Um processo que estaria reorganizando o sistema global de poder. Mas essa interpretação levanta uma pergunta importante. E se essa leitura estiver parcialmente errada? A história mostra que grandes teorias sobre o futuro frequentemente falham. Especialistas já previram colapsos inevitáveis que nunca aconteceram.
Outros acreditaram que determinadas potências dominariam o mundo para sempre. E ainda assim, novas forças sempre surgiram. O século XX, por exemplo, foi marcado por previsões dramáticas. Impérios considerados invencíveis desapareceram. Ideologias que pareciam permanentes entraram em colapso. E novas potências emergiram inesperadamente. Por isso, qualquer análise sobre o futuro precisa manter um certo grau de humildade. Mesmo quando padrões parecem convincentes. Mesmo quando eventos parecem confirmar determinadas hipóteses. O mundo real raramente segue exatamente o caminho que imaginamos. Ainda assim, algumas tendências podem ser observadas com relativa clareza. A primeira delas é o aumento da competição entre grandes potências. Estados Unidos, China, Rússia e outras nações disputam influência econômica, tecnológica e militar. Essa disputa moldará profundamente o século XXI. A segunda tendência envolve tecnologia. Nunca na história da humanidade tantas capacidades tecnológicas surgiram ao mesmo tempo. Inteligência artificial, biotecnologia, sistemas de vigilância digital, armas cibernéticas. Cada uma dessas tecnologias tem potencial para transformar sociedades inteiras. E quando tecnologias poderosas aparecem em um ambiente geopolítico instável, os riscos aumentam. Porque essas ferramentas podem ser utilizadas tanto para desenvolvimento quanto para controle, para liberdade ou para vigilância, para cooperação ou para conflito. Uma terceira tendência envolve mudanças sociais profundas. Sociedades em todo o mundo enfrentam desafios semelhantes: polarização política, crises de confiança institucional, desigualdades econômicas persistentes e uma sensação crescente de incerteza sobre o futuro. Essas pressões sociais podem gerar movimentos políticos imprevisíveis. Ao longo da história, períodos de instabilidade frequentemente produziram líderes inesperados. Alguns deles promoveram reformas positivas. Outros levaram suas sociedades a caminhos perigosos. É nesse ponto que narrativas religiosas e culturais entram novamente no debate. Muitas tradições espirituais falam sobre períodos de grande turbulência antes de transformações profundas. Para algumas correntes religiosas, o mundo atual parece refletir esses momentos descritos em antigos textos proféticos. Mas mesmo essas interpretações religiosas possuem múltiplas leituras. Alguns acreditam que elas descrevem eventos literais. Outros entendem essas passagens como metáforas para mudanças espirituais e morais da humanidade. Ambas as visões coexistem há séculos. Independentemente da interpretação adotada, uma coisa parece clara: estamos vivendo um momento de transição. A ordem internacional construída após a Segunda Guerra Mundial está sendo questionada. Novos polos de poder surgem. Novas tecnologias redefinem as possibilidades humanas. Nesse contexto, o futuro permanece aberto. Pode surgir um sistema global mais cooperativo. Ou pode emergir um período prolongado de rivalidades intensas. Talvez vejamos avanços tecnológicos que ampliem a liberdade humana. Ou talvez testemunhemos sistemas de controle social sem precedentes. O que acontecerá nas próximas décadas dependerá de inúmeras decisões. Decisões tomadas por governos, por empresas, por comunidades e também por indivíduos comuns. A história não é apenas o resultado de grandes estratégias globais. Ela também é moldada por escolhas humanas cotidianas, por valores, por crenças, por visões de futuro. Talvez a verdadeira questão não seja descobrir se existe um grande plano por trás dos acontecimentos. Talvez a pergunta mais importante seja outra: que tipo de mundo estamos construindo com nossas próprias ações? Porque, independentemente das teorias sobre o futuro, uma coisa permanece verdadeira. O século XXI ainda está sendo escrito. E o destino final dessa história
ainda não foi decidido. Talvez, quando historiadores do futuro olharem para esta era, eles enxerguem nela um momento de grande risco, mas também um momento de grande possibilidade. Um momento em que a humanidade precisou decidir qual caminho seguir, entre conflito e cooperação, entre controle e liberdade, entre medo e consciência. A resposta para essas escolhas ainda está em aberto, e talvez seja exatamente isso que torna este momento da história tão decisivo. Quando teorias amplas sobre o futuro começam a circular, surge uma reação natural: ceticismo. E esse ceticismo é saudável. Ao longo da história, muitas interpretações grandiosas tentaram explicar o destino do mundo. Algumas dessas interpretações capturaram tendências reais. Outras acabaram sendo apenas reflexos das ansiedades de sua própria época. Por isso, qualquer análise precisa ser examinada com cuidado. Ainda assim, certas perguntas continuam retornando. Por que tantos conflitos parecem surgir simultaneamente em diferentes regiões? Por que rivalidades estratégicas se intensificam em vários continentes ao mesmo tempo? E por que novas tecnologias de controle social estão se expandindo rapidamente? Alguns analistas argumentam que esses fenômenos podem estar conectados por mudanças estruturais profundas. Mudanças no equilíbrio global de poder. Mudanças nos sistemas econômicos. Mudanças na forma como sociedades são organizadas. Essas transformações costumam ocorrer em ciclos históricos. Nos últimos 500 anos, diferentes potências dominaram o cenário internacional. Primeiro, os impérios europeus. Depois, as grandes potências industriais. Mais tarde, a ordem internacional liderada pelos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial. Mas nenhum sistema de poder permanece estático para sempre. Quando uma ordem global começa a enfraquecer, novas forças inevitavelmente surgem. E o período de transição entre duas ordens costuma ser turbulento. Guerras, crises econômicas, mudanças tecnológicas rápidas. Todos esses fatores costumam aparecer ao mesmo tempo. Alguns estudiosos chamam esses períodos de transições sistêmicas, momentos em que o mundo precisa reorganizar suas estruturas de poder. E essas transições raramente ocorrem sem conflitos. Se essa interpretação estiver correta, o que estamos testemunhando hoje pode ser o início de uma dessas grandes transições. Uma mudança que pode durar décadas, talvez até meio século. Durante esse processo, diferentes modelos de organização global podem competir entre si. Modelos baseados em democracia liberal. Modelos baseados em estados centralizados. Modelos baseados em tecnologia e controle digital. Cada um deles tentando oferecer uma resposta para os desafios do mundo moderno. Ao mesmo tempo, tecnologias emergentes podem acelerar essa transformação. Inteligência artificial, automação, redes digitais globais. Essas ferramentas estão alterando profundamente a economia e a política. Algumas delas prometem ganhos extraordinários de produtividade. Outras levantam preocupações sobre privacidade e liberdade. E muitas delas ainda estão apenas no começo de seu desenvolvimento. Em cenários mais pessimistas, essas tecnologias poderiam facilitar sistemas de controle social altamente sofisticados. Em cenários mais otimistas, elas poderiam ampliar o acesso ao conhecimento e melhorar a qualidade de vida global. O resultado final dependerá de como essas tecnologias serão utilizadas e de quais valores guiarão seu desenvolvimento. Enquanto isso, narrativas religiosas continuam oferecendo interpretações próprias para os acontecimentos. Para alguns grupos, as tensões globais atuais refletem sinais proféticos descritos em textos antigos. Essas interpretações aparecem em diversas tradições espirituais: cristãs, judaicas, islâmicas, cada uma oferecendo uma leitura diferente do futuro.
Em muitas dessas narrativas, períodos de grande estabilidade antecedem mudanças espirituais profundas. Algumas falam sobre líderes globais carismáticos. Outras falam sobre grandes confrontos entre forças opostas. E algumas descrevem o surgimento de uma nova era após um período de crise. Independentemente da interpretação adotada, essas narrativas mostram algo importante. A humanidade sempre tentou compreender o futuro através de histórias. Histórias que ajudam a dar sentido ao caos da história. Mas talvez a lição mais importante seja outra. O futuro raramente segue exatamente os roteiros que imaginamos. Ele costuma ser mais complexo, mais surpreendente e muitas vezes mais ambíguo do que nossas teorias conseguem prever. Por isso, ao observar as transformações do século XXI, talvez a melhor postura seja a investigação. Observar padrões, questionar narrativas, analisar evidências e permanecer aberto a múltiplas interpretações. Porque o mundo continua mudando, e cada geração precisa reinterpretar sua própria época. Se estamos realmente entrando em uma nova fase da história global, os sinais se tornarão cada vez mais claros. Conflitos, inovações, mudanças culturais. Todos esses elementos ajudarão a revelar a direção que a humanidade está tomando. Até lá, o mais importante talvez seja manter duas qualidades raras: curiosidade e discernimento, porque compreender o mundo exige ambas. A história do século XXI ainda está sendo escrita, e as próximas décadas podem revelar transformações que hoje apenas começamos a imaginar. Ao longo da história, civilizações surgiram, desapareceram e deixaram pistas espalhadas pelo tempo. Algumas dessas pistas foram descobertas, outras continuam esperando para serem reveladas. E no próximo documentário, vamos explorar mais um desses mistérios. Este é Story Secrets. Inscreva-se e continue investigando a história conosco. Porque alguns segredos da história ainda estão esperando para serem revelados.